Parece que existe uma tensão instaurada entre os comandantes das Forças Armadas. Tudo isso porque o comandante da Força Aérea pretende deixar o comando antes da passagem do governo do presidente Bolsonaro para o presidente Lula. E por que isso? Porque o comandante da Aeronáutica não quer o Lula como o seu comandante supremo, não quer ter que receber ordens de um ex-condenado. Mas isso tem gerado uma crise institucional e parece que Marinha e Aeronáutica não concordam com isso. Para você entender de fato o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar, com mais um assunto, mais uma crise aí no Poder Executivo. Parece que agora é o comandante da Força Aérea, comandante da Aeronáutica, que não quer ser comandado por um ex-presidiário. Ele não aceita, supostamente, ser comandado aí pelo Lula, que ganhou as eleições e que provavelmente vai assumir aí o comando do Brasil no dia 1º de janeiro. Você aí acha que o Lula vai se tornar presidente? Ele vai ser diplomado? Lembrando que ele pediu antecipação da sua diplomação e dia 1º de janeiro tá marcada a posse. E aí, vai rolar a posse ou não vai? Você vai estar lá no dia da posse para protestar ou para apoiar o ex-condenado eleito presidente do Brasil? Quero saber sua opinião, já coloca aqui. Mas que história é essa de crise que está rolando entre os comandantes? É o seguinte, o comandante da Força Aérea, devido a tudo isso que eu falei, pretende supostamente aí deixar o cargo. E aí parece que o comando da Marinha e o comando do Exército não estão muito satisfeitos com isso, eles não querem fazer isso, até porque de forma institucional a troca de comando tende a acontecer pós-posse presidencial. Essa é a tradição, porque o novo presidente eleito, ele obviamente vai escolher novos comandantes. Aliás, será que já existem militares de alta patente, generais, dispostos a assumir as Forças Armadas durante o governo Lula? O que será que vai acontecer? Também quero saber sua opinião, mas vamos lá para as manchetes que eu separei para você. No dia de hoje, manchete aí, primeira dela, do Metrópolis, que diz assim, ó: comandante da Aeronáutica estuda deixar o cargo antes do fim do governo Bolsonaro. Vamos entender por quê. Letrinhas pequenas. O comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, estuda deixar o cargo dias antes do fim do governo Bolsonaro, de maneira a não ter por nenhum dia que ter como seu comandante supremo o presidente eleito Lula. Olha só, forte aí essa declaração aí do jornal Metrópole, dizendo que o comandante da Aeronáutica, que é tido como o mais bolsonarista de todos os comandantes das três forças, não quer um ex-presidiário, um ex-condenado, sendo aí o seu comandante supremo, comandante em chefe das Forças Armadas. Segundo parágrafo, Lula, como de praxe, irá substituir os três comandantes. Como a transmissão do cargo de comandantes costuma ocorrer apenas alguns dias após a posse presidencial, Batista Júnior teria que responder a Lula por esses dias. Ou seja, ele teria que prestar continência, falar sim senhor para o Lula. Olha só que situação tensa, olha que situação constrangedora para alguém que provavelmente não enxerga no Lula aí uma legitimidade de ser presidente depois de todos os escândalos de corrupção que aconteceram, depois dele ter sido condenado em todas as instâncias, depois dele ter cumprido pena, e aí uma manobrinha jurídica ali de passas fez com que ele se tornasse novamente livre, elegível e se tornasse presidente da República. Vamos lá para o último parágrafo. O brigadeiro é o mais antipetista dos três comandantes militares. Neste mês, violando a institucionalidade do seu cargo, o comandante curtiu diversas publicações de teor golpistas que foram direcionadas a ele no Twitter. Agora, que história é essa de crise nos comandos? Ou será que os outros comandantes vão fazer a mesma coisa? Vão seguir aí a mesma coisa que o comandante da Aeronáutica? Parece que não. Olha só essa outra reportagem aí do Poder 360 que fala assim, ó: Exército e Marinha resistem a antecipar troca de comandantes. Parece que o alto comando da Marinha e o alto comando do Exército não estão aí indo para essa mesma linha de sair do comando apenas para não receber ordens do Lula. Institucionalmente, vamos lembrar, as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. As Forças Armadas não são do Bolsonaro, não são do Lula, não são do Temer, não são da Dilma, não são do Fernando Henrique, do Collor ou de qualquer um. As Forças Armadas são do Brasil. E o cargo institucional deles, dos comandantes, é respeitar o resultado das eleições e sim prestar continência para o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente, nesse momento, Bolsonaro. E olha que o Bolsonaro fez bastante uso político das Forças Armadas. Você não acha isso, não? Olha só, até falava as minhas Forças Armadas. Bolsonaro não são suas, são do Brasil. Você apenas foi um militar e, nesse momento, ocupa o cargo de
presidente, de comandante supremo. Mas em breve não será mais, e posso dizer até infelizmente, não queria eu de forma alguma que o novo presidente fosse justamente o Lula, né? Mas vamos lá, vamos para o segundo parágrafo, aliás, para o primeiro parágrafo dessa reportagem que diz assim: os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira avaliaram antecipar a troca dos chefes das forças, mas declinaram da ideia nos últimos dias. Então já estaria dizendo aqui que todo mundo declinou da ideia. Será mesmo? O Poder 360 apurou que o alto escalão do Exército e da Marinha se opuseram à quebra da tradição e aconselharam o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro é o general da Aeronáutica, né? Carlos de Almeida Batista Júnior, a aguardar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, é triste. Eu acho que eu nunca vou me acostumar a falar isso. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Será que em breve eu vou ter que chamá-lo de presidente? É o que vai acontecer, né? Ganhou as eleições do PT. Para realizar a cerimônia de troca de comando. O Exército, força mais popular e com maior efetivo das três, reuniu o alto comando, que são 15 generais de exército, e constatou que a mudança antecipada traria interpretações desencontradas. Como forma de evitar críticas relacionadas à insubordinação, optaram, por hora, por seguir o fluxo tradicional. Então tá aí, na minha opinião, decisão acertada do Exército, do alto comando. Lembrando, são instituições de Estado e não de governo. Por mais que você não goste, a democracia significa exatamente isso, você tolerar o opositor. E se o opositor venceu, ele que tome posse. Eu sei que você vai colocar nos comentários que houve fraude nas eleições. Pode colocar, mas enquanto você ficar colocando isso e não apresentar provas de fato concretas que ninguém apresentou até o momento, você vai estar aí falando sozinho, até de certa forma em teor golpista mesmo. Porque se não tem provas, não há o que se fazer. Ah, Tobias, mas o que você acha aí do judiciário, do STF? O que o STF fez libertando Lula é um escárnio à população. O Lula foi condenado, o que não faltam são provas. Agora, isso é uma outra questão. E o STF, na minha opinião, tem que sim ser investigado, julgado e, caso condenado, tem que parar na cadeia. Só que quem faz isso aí? Fala pra mim quem faz. Quem faz é o Senado Federal, quem faz não são as Forças Armadas. Dia 1º de janeiro, teremos eleições para presidente da Câmara. Adivinha quem está articulando para ser eleito presidente da Câmara de novo? Sim, Arthur Lira. E ele está articulando com quem? Com o Mito? Com o PL? Não, está articulando com Lula. Mas calma aí, o Arthur Lira não era justamente o candidato do Bolsonaro? Pois é. Ajudou o Bolsonaro na campanha? Ajudou. Mas, meu amigo, ali é o centrão. Ali é o seguinte, eu vou aonde vai me dar dinheiro, sustentação e poder. Agora é o PT? Então é com o PT que eu vou. E não tenha dúvida que Rodrigo Pacheco no Senado vai fazer a mesmíssima coisa. Agora, ficar na porta dos quartéis, eu sei que você vai criticar aqui, mas não vai resolver. As Forças Armadas, você pode ver nas reportagens, estão tomando o caminho institucional. E é assim que tem que ser. O Brasil tem que caminhar na normalidade institucional. Existem formas legais de pressionar e fazer com que o governo petista tenha que respeitar a população. O PT não vai conseguir governar como ele governou nos governos anteriores. Agora ele vai ter uma verdadeira oposição. Acredito que dentro das casas legislativas, mas principalmente nas ruas. Mas isso tem que ser feito de maneira democrática e dentro da lei. Primeira coisa que tem que ser feita, passar o STF a limpo. Isso tem que ser feito e o lugar correto é o Senado. Tamo junto? Chegou até aqui, gosta do vídeo? Não esquece do like porque ele é muito importante. A meta é chegar aí aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Faltam poucos dias, com a sua ajuda, tenho certeza, e é facinho. É só clicar aqui, tenho certeza que a gente vai conseguir. Clica aqui na logo do canal, se inscreve e badala o sino das notificações. Tamo junto? Beijo do Tobi, eu vejo você no próximo episódio do Atualiza aí. Tchau!